Olá, estamos aqui com mais um programa Por Dentro da Pós. Esse programa ele é patrocinado pela pós-graduação do Centro Universitário Uninter. Hoje nós estamos aqui com a professora Cláudia, coordenadora dos cursos de Estratégia, Gestão de Projetos Ágeis e... Design Thinking, né? Isso. E daí, Cláudia, tudo bem com você? Tudo bem. Um prazer estar aqui conversando contigo. Vamos começar então para ver o que você trouxe para nós. Cláudia, você vai falar então sobre a inteligência artificial e a educação corporativa, é isso? Isso. E o que você tem aí de novo para nós? Então, esse é um tema muito prazeroso para mim. Eu sempre gostei de trabalhar nas organizações com educação corporativa. Antes, era simplesmente o treinamento, não tinha essa sofisticação que tem hoje a educação corporativa. Que vale lembrar que hoje a educação corporativa ela está muito focada em desenvolver o chá, que são os conhecimentos, habilidades e atitudes das pessoas. E além disso, mais conectada ainda às metas, aos objetivos das corporações, dos empresários, né? Então hoje há um refinamento da questão do treinamento das pessoas dentro das empresas, né? Então, sempre focando aí esse diálogo que deve existir entre a empresa e o colaborador, obviamente o colaborador aí obedecendo, digamos assim, o que é definido para estratégia da alta performance do negócio. Só que a inteligência artificial entra dentro da educação corporativa como uma forma de trazer uma comunicação, uma forma de treinar muito mais direcionada, muito mais ampla também, no sentido de atender o que aquele gestor precisa. Então, antes de passar para a professora, eu queria contar um exemplo, né, pessoal que eu tive esse ano de treinamento, que eu tive duas possibilidades dentro da mesma temática. A primeira possibilidade foi presencial, né? Então, uma pessoa contratada pela instituição ministrou durante uma tarde inteira palestra explicando o que era aquele tema e tudo mais. Lógico que isso também é válido, né? Mas é muito mais cansativo, porque a gente fica lá 5 horas recebendo uma gama de conhecimentos, né? Isso vai cansando tanto o ministrante como quem está aprendendo, né? Mesmo com o intervalinho ali, acaba sendo cansativo. Aí a parte 2 do treinamento foi por inteligência artificial, né? Por um conjunto de técnicas de inteligência artificial para que pudéssemos aprender. Sem sombra de dúvida, professora, eu acredito, conversando com os meus colegas, que foi muito mais proveitoso, né? Porque você fazia no tempo que você queria, claro que não era assim, vou fazer em 1 ano o treinamento, tinha um prazo estipulado, mas você tinha liberdade de fazer 20 minutos num dia, meia hora no outro, 1 hora no outro, né? Isso foi muito interessante. E é interessante o que você colocou, porque aí parece que as informações vão se assentando, né? E aí você vai entendendo melhor do que chegar tudo. Sim. Cansa mesmo, né? Nós temos um limite bem curto, vamos dizer assim, de concentração, né? E isso acaba dificultando. E você não pode dar assim, na palestrante, né, na pessoa ali, presencial contigo, você não pode dar um voltar. E nem um pause. E nem um pause. Tipo, cansei, né? E essa possibilidade é muito rica para nós, né? Faz a diferença mesmo, né? É ótimo ter contato, é bom aquela hora que você pode trocar ideia com os colegas, né? É bom também entender, e assim, geralmente as pessoas trazem muitas informações interessantes, né? Só que, infelizmente, com a dinâmica do nosso tempo, nós já não temos mais
esse poder de concentração, né? Nós queremos tudo muito rápido. E aí o presencial, de repente, não atende muito bem isso, né? Porque você está cansado, você dá uma... levanta, né? Aperta o pause lá, levanta, dá uma... e volta. Quando é presencial, não, até falta de respeito, né? Você levantar, ir ao banheiro, né? Eu penso assim, pelo menos. E, Cláudia, você colocou um monte de letrinhas nessa informação. Sim. Eu acredito... Então, vamos falar um pouquinho sobre a IE na EC, que deve ser inteligência emocional e educação corporativa. É isso? Na verdade, a inteligência emocional vai entrar em todo o processo, assim, mas, essencialmente, a IA como uma gestão estratégica, né, junto da educação corporativa, nessa questão de missão, da execução mesmo de missão, valores, resultados, né? Então, esses treinamentos que a IA coloca, né, pro colaborador, é focado nisso e também, professora, tem a ver com o que você disse da inteligência emocional. Na verdade, hoje se treina, né? Para se ter inteligência emocional, né? Ninguém espera que você nasceu sabendo, né? Esse treinamento, acho, de inteligência emocional é muito interessante, porque muitas oportunidades são perdidas por falta da inteligência emocional. Pelo menos é assim que eu penso, né? E hoje as organizações, né, extrapolando um pouco a questão da educação corporativa, elas fazem avaliação de desempenho dentro de um software, né? Então, a sua inteligência emocional, de forma indireta, também está contida ali, né? Então, vejam como há uma sofisticação de ferramentas que nos controlam mesmo, né? No bom e no mau sentido, né? Dentro da parte da educação corporativa ou dentro da corporação, isso é bem evidente, né? Que de uma forma ou de outra você está sempre sendo avaliado bem, em qualquer situação da nossa vida. Nós somos avaliados, né? Mesmo fora das avaliações. Cláudia, fala um pouquinho então sobre a aplicação dos chatbots. Olha só, eu vou fazer um suspense, eu já vou falar, né? Eu quero defender aí a importância da inteligência artificial nos treinamentos da empresa dentro da educação corporativa, né? Essa inteligência artificial hoje, ela vem para trazer essa criatividade, essa agilidade, essa pontualidade para os colaboradores da empresa. Antes era uma coisa muito mais assim de cima para baixo, né? Claro que continua sendo assim, né? As empresas não evoluíram a esse ponto e não sei se um dia vão evoluir. Eu sou um pouco crítica com relação a isso. Mas hoje se percebe as dificuldades daquela pessoa, do jeito que ela faz aquele treinamento. Então isso também é munição. Muitas vezes a empresa quer dar um treinamento A. Aí põe lá as pessoas para fazerem o A. Só que, na verdade, elas precisavam de um treinamento B. Então, o chatbot, como você colocou, e outras coisas que a gente vai ver hoje, peneiram isso e demonstram para os gestores o que precisa ser treinado, digamos assim. A necessidade de cada pessoa, a necessidade de cada setor. Olha só, então, parece estranho a gente falar que vai ser a necessidade de cada um, né? A necessidade de cada setor dentro do que interessa para a empresa, e a questão da necessidade individual, ela entra dentro de um cuidado na hora de se fazer treinamentos. Muitas vezes não é para aquela pessoa, entende? Mas eu olho a questão da Helenita, a questão da Maria, a questão do José, a questão da Cláudia, e aí eu vejo aquilo, poxa, aqui eu tenho uma dificuldade que eu preciso sanar.
Se é muito individualizada, né? Aí vai depender do interesse da empresa em investir só naquele colaborador. E do colaborador também, né? Porque muitas vezes ele não serve aqui, mas ele serve ali, não é? Então tem bastante disso também, não? Que esse cuidado que você falou tem dos dois lados, né? Porque a gestão do RH, eu acho que a gestão de pessoas, eu acho que ela também tem esse cuidado com o colaborador, né? Com a necessidade. Se ele não cabe aqui, vamos ver onde ele está, onde ele entra, onde ele combina melhor, né? Tem acontecido isso, é muito bem colocado, e tem uma coisa que tem acontecido, que as empresas têm contratado, professora, treinamentos que já vêm com inteligência artificial de fábrica, digamos assim, mas muito sem a cara daquela empresa. Então, isso, ao invés de facilitar para o colaborador, vem com outras imagens, outra linguagem, outro tipo de demonstrar o conhecimento, né? Isso causa uma dificuldade para aquele colaborador também, né? É aí que precisa ter também a parte humana, né? Que antes da inteligência artificial, porque quem coloca os dados, né, o programa, né, quem programa a inteligência artificial também tem que pensar na cultura da empresa que vai ser ofertado esse treinamento, quem vai receber esse treinamento, porque não adianta você colocar um treinamento para quem tem ensino médio, sei lá, coisas de pós-graduação, linguagem que não se entende, né? Então fica mais difícil que isso realmente aconteça, né? Dê resultado positivo, né? Em algumas situações a gente se vê com essas problemáticas, né? Eu não estou entendendo o que essa palestra está me dizendo, eu não estou entendendo, porque não é do meu perfil. É como se eu fosse numa palestra de medicina, né? Então é mais ou menos assim. Eu que sou da área de gestão, lá eu vou entender o quê? Né? Então tem que ter o cuidado de oferecer a coisa certa para o público certo, né? E numa linguagem que... acessível, né? Exatamente, que tenha um conteúdo adequado, né? E que tenha também uma preocupação nessa questão da linguagem daqueles colaboradores, né? Eu percebo, assim, professora, que muitas vezes se preocupa muito com o design do curso, né? Com a tela bonitinha, de como serão as interações e tal. E fica essa questão do conteúdo um pouco a desejar. E isso me faz lembrar pessoas que dão treinamento e que são ali, sabem, mas não sabem transmitir, né? Então, esse saber transmitir numa inteligência artificial, que você vai fazer um curso, vai fazer um treinamento no computador, isso tem que ser... Quando a gente tinha um professor e achava ele chato, um curso chato no computador, né, naquilo que está se propondo, é muito ruim para a empresa e para o colaborador. É possível que, se for no computador, é possível que o colaborador nem assista, né? Ligue e deixe lá rodar até acabar, para dar como diz, aquela marcação de ok. Nós temos um treinamento aqui dentro da Uninter que eu acho bem interessante, que é a parte de segurança, da informação, e é bem dinâmico. São pequenos trechos de vídeo e depois tem uma avaliaçãozinha, mas é muito dinâmico. Então, eu acho bem interessante o Hacker Rangers, né? Então, eu acho bem interessante, porque justamente aí que a gente tem vontade de ver, porque dá tempo para você parar, você pode repensar. E eu acho que a gente vai ter que dar uma paradinha, né, para o nosso intervalo. Daqui uns 3 minutinhos nós estamos voltando com a professora Cláudia novamente. Até daqui a pouco.
O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13, 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem é a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3 TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Voltamos então para a segunda parte do nosso programa. E, Cláudia, então eu vou repetir a pergunta anterior, né, que é a aplicação dos chatbots. Então, numa outra palestra, a professora Lenite falou muito bem sobre o chatbots, melhor do que eu. Mas o que é o chatbot, né? É uma inteligência artificial, né, que conversa com você, né? Que vai ali, você vai selecionando, ela vai trazendo e não entendi. Sim, agora eu vou te transferir. Ou sim, a sua solução é essa. Então é uma conversa, então é chat de chat, né? Bot, porque é algo que vem ali pronto para conversar com você. Na educação corporativa, como é que funciona o chatbot? Exatamente assim. Então, eu tenho uma dúvida aqui, eu tenho uma dificuldade ali, eu não vou ficar falando com o pessoal do RH, eu não vou ficar falando, por exemplo, se é um treinamento do financeiro. Eu vou interagir ali. Quando eles montaram o treinamento, eles já tiveram uma previsão de quais seriam as principais dúvidas. Então, você coloca ali a sua dúvida, você vai tendo a resposta e a intenção é que isso seja o mais humanizado possível, né? Na minha opinião, não é.
né? Sou uma pessoa bem crítica, né? Mas assim, a intenção é essa, né? Então tem que ser muito bem elaborado esse treinamento para que isso realmente aconteça. Mas este é um dos benefícios da inteligência artificial na educação corporativa. E, Cláudia, então vamos para a próxima pergunta. O que é esse ensino adaptativo? É um pouco parecido com o chatbot, porque tem uma inteligência artificial por trás, né? Como eu expliquei antes, só que agora há um aperfeiçoamento, né? O ensino adaptativo, ele tem a intenção de customizar aquele treinamento para você. Então, vejam o nível de sofisticação que uma instituição, uma organização tem que ter para prestar um atendimento desse jeito. O que isso significa? Que eu vou explicar para você dentro do treinamento ABC. E eu vou utilizar determinada linguagem e exemplos, não para você, para todos os colaboradores. Aí eu percebo que você não está conseguindo interagir muito bem ou aprender muito bem com aquela forma que eu coloquei. Então, eu analiso isso, né? E aí eu desenvolvo ou eu disponibilizo algo que vai facilitar a sua aprendizagem. Vamos ver se eu entendi, então, Cláudia. Vamos dizer assim, uma pessoa, um treinador, um professor, ele vê a necessidade, coloca as opções, aí dentro da inteligência artificial, ela vai filtrando, vai organizando, isso aqui é para cá, isso aí? Isso, ela dá um treinamento, assim, ó, o treinamento é esse, pá, para todo mundo, né? E aí, exatamente como você falou, é como se fosse um professor na sala de aula que tivesse 30 alunos, claro que o humano seria impossível fazer isso. Mas o professor detecta aquele aluno é mais rápido, aquele aluno tem dificuldade nisso, aquele aluno precisa daquilo. E aí, dentro desse escopo, é direcionado na linguagem, no formato, no conteúdo que aquela pessoa precisa. É direcionado para a necessidade daquele grupo, vamos dizer assim, né? Já que usa vários algoritmos ali para a organização, né? Isso. E, Cláudio, o que é a terceira aplicação? A terceira aplicação da inteligência artificial é o estabelecimento de métricas junto com o acompanhamento simultâneo. Bom, o que é estabelecer métricas, né? É estabelecer critérios, objetivos, metas para que esses colaboradores alcancem naquele determinado treinamento e depois aplique isso para o negócio da empresa. Porque assim, né, gente, todo um treinamento, ele pode te treinar, por exemplo, para um sistema financeiro, mas por trás disso vai ter sempre a alta performance da empresa, né? Nenhum treinamento é dado isolado, pode ser dado ali para aquele setor, mas vai ser sempre visando a melhoria, o ganho, o aumento de resultados de uma empresa. Então, quando a gente tem o estabelecimento de métricas, a empresa determina por meio de metas, né, e objetivos para direcionar melhor o treinamento de um grupo de pessoas ou de um setor dentro da organização e possibilita que com essas métricas, com essas metas não atingidas, há o acompanhamento simultâneo do que está acontecendo e aí o direcionamento ou a correção ou voltar um pouco, isso que a gente definiu aqui não trouxe resultado, não foi isso que a gente imaginava das pessoas, né, do treinamento que as pessoas atingissem. Então, esse acompanhamento, depois que vem o estabelecimento de métricas, é essencial para corrigir a rota, digamos assim. Para você ver, né? Mesmo que tenha todo esse amparo, né, da inteligência artificial, precisa desse humano para organizar
canalizar, né, o que vai ser feito, como vai ser feito. Eu li em algum lugar que a inteligência artificial é um crítico, né? Que a inteligência artificial é um plagiador, porque faz, claro que faz, mas sempre tem uma teoria que já foi estudada, que já foi vista. Então é interessante. E quando você fala da primeira aplicação, da segunda aplicação, ali, da segunda aplicação, da terceira aplicação, você fala, isso são passos, Cláudia. Por exemplo, quando você falou lá do primeiro, o chatbot, é um primeiro contato, vamos dizer assim, é uma primeira necessidade. Uhum. Aí depois vem o adaptativo lá, o treinamento, o ensino. O ensino adaptativo. Isso, ensino. E depois vem a terceira geração. São passo a passo ou são situações desmembradas? Então, excelente a pergunta da professora. Idealmente, na inteligência artificial, dentro de uma educação corporativa, esses 5 passos, essas 5 aplicações deveriam ser observadas, né? Isso não é uma realidade, isso não é uma exigência, é uma recomendação. Ah, entendi. Uhum. Então pode ser usar a primeira, né, lá o chatbot, depois o ensino, depois a quinta. Ou não usar as 5. Entendi. Vai do interesse da empresa e do dinheiro que ela tem para investir, né? Porque a gente sabe que tudo que é treinamento dói no bolso, né, da empresa, apesar de vir o resultado, mas muitas vezes demora um pouco mais, né? Então, por isso que a gente fala que dói, porque primeiro é investido para depois ter o retorno, né? Então, é a situação. E também é colocar na mão, né, do colaborador. Se esse colaborador sai, procura, né, acabou perdendo aquele investimento, vamos dizer assim, né? E aí temos a quarta aplicação. É isso, Cláudia? Isso. Automação do processo ali, né? Isso. Significa a quarta. O que significa essa automação do processo? Essa é uma aplicação, né? A quarta, que intenciona ter esses passos que você perguntou antes, professora, só que esses passos dentro da organização, como um processo mesmo de cuidado, desde a reunião inicial, de como esse treinamento iria ocorrer, engasguei aqui, iria ocorrer, né, até a entrega. E além da entrega, por exemplo, quem nunca, que já fez treinamento aqui na empresa, não passou adiante a tela? Ou deixou acontecer, como você disse, né? Então, nem sempre um treinamento pela educação corporativa na inteligência artificial é tão efetivo assim. Presencial, lembrem do exemplo que eu dei, né? Presencial também não é efetivo, mas ainda é um desafio dentro dessas aplicações ser medido como é que você prende o colaborador naquela tela para ele fazer aquele treinamento sem burlar, né? Sem passar adiante. Aí, o RH, nem todos, né? Não quero generalizar, mas acaba colocando questões mais facilitadas para as pessoas não se desmotivarem quando faz uma etapa lá do treinamento, aí tem 2, 3 perguntinhas lá, a pessoa erra, não consegue passar adiante. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado. E quando isso é muito facilitado, a pessoa também não aprende, né? Então, vejam o tamanho do desafio. E a automatização do processo vem cuidar disso, vem olhar as métricas do treinamento, o que as pessoas fizeram, depois como foi isso na aplicação. Porque nós estamos falando aqui, a nossa instituição, por exemplo, é uma instituição que é serviço, né? Então, você tem um treinamento, é um outro propósito. Agora, imaginem vocês o treinamento de um colaborador de uma fábrica, né? De uma linha de produção. Então, ele precisa aprender aquilo, senão ele vai trazer prejuízos para a instituição.
ou causar problemas com a própria segurança dele. Então, como é que se faz esse controle? Sabe, professora, que não é processo, já é algo complexo de ser feito. Imagina um treinamento por inteligência artificial. Cláudia, você sabe que eu sou defensora, né, dos processos dentro da inteligência artificial. E eu entendo que algumas dificuldades ainda serão analisadas, né? Porque realmente muitas vezes a gente acha que está no controle de alguma coisa e não está. E isso é em tudo. Né? Mesmo o treinamento presencial, a pessoa pode estar lá e a cabeça está nas nuvens, né? E depois, quando chega lá na aplicação, se machuca, né? Então, tem muita coisa ainda para ser discutida, né? E, Cláudia, vamos então ver o que acontece lá na última aplicação. Na tutoria de robôs. É um nome esquisito, né? Tutoria de robôs. E quando eu vi essa palavra tutoria, logo me remeteu ao que nós temos de exemplo aqui de uma tutoria, de uma instituição de ensino. Então, o que é uma tutoria? O tutor, ele cuida, ele gerencia, ele proporciona ferramentas, ele proporciona formas, né? Disponibiliza material, cuida ali do seu trajeto, responde às suas dúvidas, direciona você para outras áreas, né? Então, um ser humano faz isso. A tutoria de robôs é um robô, tá? Que não consegue fazer tudo isso, né? Faz outras coisas, mas não faz isso dessa forma tão humanizada, tão assim, cuidadosa, que adquire a capacidade de ensinar. Então, isso eu achei assim uma das coisas desse material, né? Dessa palestra que eu trouxe para vocês, mais grandiosa, porque o robô já tem esse propósito, né? Mas uma tutoria significa que ele pegou várias coisas, eu estou falando só de treinamento na empresa, né? Ele pegou várias coisas do que se proporcionou e do que se aprendeu e a quantidade de horas e tal, e ele tem a capacidade de criar um outro aprendizado. Então, é assustador, né? É bem assustador. E eu acredito, Cláudia, que a gente vai ter que deixar essas discussões para o próximo programa, porque nós estamos finalizando. Agradeço a você, Cláudia. Quer falar mais alguma coisa antes de nós finalizarmos? Eu só quero agradecer e lembrar que nós estamos em algo novo que veio para ficar. É verdade, né, Cláudia? A gente vai ter que correr muito atrás ainda. Agradecemos, então, a sua audiência. Obrigada e até a próxima.